Bom, gente, então boa tarde. Eu vou fazer para vocês uma apresentação sobre os óleos essenciais. Vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês, tá? E o objetivo dessa reunião é você sair sabendo sobre o básico, né? Eu estou no meu 6º curso de óleos essenciais e é um mundo infinito, tá? Então, isso é o básico do básico do básico do básico. Lembrando que pela pirâmide de Glasser, né, a pirâmide de Harvard, você só aprende fazendo, né? Então, vocês só vão aprender mesmo o que são os óleos essenciais usando, aprendendo as formas de utilização, tá? Aprendendo a tabela de diluição, aprendendo para que serve cada óleo essencial, tá? Eu queria falar um pouco da Doterra. A Doterra é uma empresa americana, ela existe há 10 anos, né? E por quê? Né? Por que a Doterra? É muito importante saber isso, eu acho, na questão dos usos essenciais, né? A Doterra trabalha no mercado sem crise, que está num crescimento exponencial, e ela é uma empresa que valoriza pessoas e momentos, e ela tem um fornecimento de óleos essenciais por co-impacto. O que quer dizer isso? Ela vai lá na comunidade onde ela vai extrair o óleo essencial, detecta, faz um mapeamento dos problemas que tem aquela sociedade, geralmente são comunidades carentes. Tem um mapa aqui, né, que mostra, tá vendo? Ó, a do Terra, ela extrai os óleos essenciais do mundo inteiro. Então, por exemplo, a lavanda que a gente usa, que é a lavanda angustifolia, ela é extraída da Bulgária. É muito diferente, né, a lavanda angustifolia da Bulgária da lavanda do Brasil, tá? Por quê? Porque são países que têm climas diferentes, solos diferentes, histórias diferentes, tá? E a planta traz esse imprint, né? Isso que a gente aprende, traz toda essa energia, tá? É que nem você pegar uma uva lá da Itália e tentar plantar aqui no Brasil. Não é a mesma coisa, tá? Então, voltando para cá, ela valoriza as pessoas e os momentos. E você só vai ver isso participando, sendo do Terra. E uma coisa muito importante é participar do evento, dos eventos que tem na do Terra. E a gente tem aí uma grande oportunidade, que é a convenção, que é em outubro, tá? Ela também tem uma forte ação social, que é o Healing Hands, que eu não vou falar hoje porque não é o foco, tá? Mas por que do Terra isso? E por trás de toda essa parte humana, existe uma parte científica e de inovação muito forte. E a do Terra, ela tem um selo que se chama CPTG, que é controle. Alguém sabe me dizer aí? De testado e garantido. Controle de pureza, testado e garantido. É exatamente isso. Os óleos essenciais da Doterra são os óleos mais puros que tem no mundo, tá? Garantindo, né, o efeito terapêutico. E tem uma outra coisa. Eu estou falando que hoje eu dei para minha filha, ela estava com uma tosse intensa, e eu li no livro que para tosse intensa você dá o frankincense. Eu dei um frankincense com limão e com outras coisas, deu 15 minutos, a minha filha simplesmente parou de tossir, tá? Agora, eu vou dar um produto que tem diluente, um produto que não é puro, que não tem essa qualidade para minha filha, para mim, né, para as pessoas que eu amo, não, né? Então, essa parte científica e séria de controle de qualidade da Doterra também é muito importante. Por isso que ela é uma empresa completa. Ela tem a parte humana, mas ela também tem a parte científica, tá? Hoje em dia, a gente tem duas maneiras de tratar da nossa saúde, tá? Isso está no Soluções Naturais. Um é pelos sintomas. Então, eu estou com uma dor de cabeça, vou lá tomar um Tilenol, mas a gente não sabe qual que é a causa raiz da minha dor de cabeça, tá? Mas, por outro lado, né, a indústria farmacêutica só cresce, 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 e a gente sabe muito das doenças contemporâneas que tem por aí, né? Pensamento acelerado, câncer, depressão, né? O que tem de jovem aí se matando. Então, existe uma tendência para todo mundo ir para uma abordagem natural, que é o mindfulness, yoga, alimentação natural, né?
e a do terra ela está dentro desse movimento, tá? Onde você trata da causa raiz, né? Do porquê que você está com aquela dor de cabeça. Porque você está tenso, porque você está com raiva, a raiva está ligada com o fígado, né? Porque você dormiu mal, porque você está desidratado, né? Então, quando você faz uma abordagem natural da sua saúde, você descobre a causa raiz, que utiliza-se de plantas, tá? Que ajudam você a melhorar o seu bem-estar físico e mental, tá? A história, né, da aromaterapia, todo mundo fala, é uma tendência, né, que está rolando agora, né, os cheirinhos, tal, tal, tal. Não, não é verdade. A história dos óleos essenciais, ela é milenar, ela vem de antes de Cristo, né? Os egípcios já usavam os óleos essenciais para embalsamar, né, como chama, meu Deus do céu? Os corpos, né? O Hipócrates usava, e quando Jesus nasceu, ele recebeu dos 3 reis magos a mirra, o olíbano e o ouro, né? Sendo que a mirra e o olíbano são óleos essenciais com efeitos inflamatórios, antibióticos, né? Porque Deus nasceu numa manjedoura onde tem coliformes, né? Onde tem estrume, né? Como que se chama? Parece que é glamouroso quando você vê, né? Uma manjedoura, né? Mas ele nasceu numa condição muito, muito, muito precária, tá? E aí a do Terra surgiu em 2008, mudando completamente a história dos óleos essenciais no mundo. E hoje em dia nós temos 7 bilhões de lares. Em outubro de 2018, a do Terra entrou no Brasil. Então, nós somos completamente virgens no mercado brasileiro, tá? O que são óleos essenciais, né? Então, falando um pouco de história, né? As plantas, elas vieram antes do homem, né? Tá na Bíblia, tem uma citação que a Inês sabe bem da Bíblia, que Deus, né? Jesus fala, utilize-se, né? Todas as respostas que você precisa, elas estão na natureza, né? Todos os remédios estão na natureza. Então, a planta, durante todos esses anos, né? Com chuva, com sol, com invasores, né? Com micose, enfim, todos os tipos de invasores, a planta teve que se defender sozinha, né? A planta ela não tem o remédio, né? Hoje eu peguei a minha filha e dei um remédio, foi um óleo essencial, mas de certa forma é uma coisa externa que entra dentro dela. As plantas não. Elas criam dentro delas um sistema imunológico que vai proteger elas contra todos esses invasores, clima, etc. E elas são substâncias voláteis, né? Então, se eu coloco uma gota de óleo essencial na sua mão, apesar do nome chamar óleo, né, ele é um éter, né? Você vai misturar na mão e ele vai imediatamente ser absorvido e a sua mão continua seca, tá? Então, ele é um éter, tanto que ele é extremamente volátil. Tá? Então, elas são substâncias líquidas e voláteis produzidas pelo metabolismo secundário das plantas aromáticas. No metabolismo primário é fotossíntese, metabolismo secundário ele foi feito para fazer a defesa da planta, tá? São chamados de princípios ativos ou bioativos, né? Eles são fitoativos. Eles têm propriedades ativas que, assim como nós somos terra, a planta também é terra, então existe uma sinergia perfeita entre os óleos essenciais e a planta, tá? Porque nós somos uma coisa só, tá? Então é isso, tá? A função é ajudar a planta a se adaptar ao meio, a função, né, do óleo essencial, ajudar a planta a se adaptar ao meio ambiente. Por isso, sua produção aumenta em situações de estresse. Então, uma árvore de olíbano, por exemplo, que vive no deserto, ela produz uma resina que ela sai, né, cai no chão e forma, né, um arco que vai proteger ela do sol. É uma situação extrema. Então, o olíbano, ele é um óleo muito raro e com efeitos terapêuticos muito bons, né? Porque ela é uma planta que sofre um estresse muito grande, né? As dificuldades e desafios que as plantas enfrentaram ao longo dos tempos fizeram com que eles viessem desenvolvendo meios de defesa contra
insetos, pragas, parasitas e outros herbívoros, né? E exposição às longas estações de frio ou calor, tá? Então, uma planta que ela vive numa situação, sei lá, de muita humildade, não, né? Umidade, com muito, que é o caso da melaleuca, por exemplo, né? Com muito fungo, muita bactéria, vai fazer bem ou vai fazer mal para a gente, se a gente está com fungo e bactéria, né? Vai fazer muito bem. Gente, por favor, desliga os microfones. Alguém entrou aí, está com o microfone aberto. Atrapalha muito. Peraí, deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Só um minuto. Oh, meu Deus. Não consigo detectar quem é que está com o microfone aberto, mas eu peço para todo mundo, por gentileza, fechar. Miriam Branco. Tá, fechei. Então é isso. O papel de proteção e defesa da sobrevivência que exerce sobre a planta é o mesmo que exercerá sobre nós, tá? Então, uma planta que sofreu muito, que passou por muitas situações de adversidade, né, vai fazer muito bem, né, para nós mesmos, tá? Os óleos essenciais atuam sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre as nossas emoções. A gente vai ver sobre isso, promovendo bem-estar e saúde, tá? Então, aonde são encontrados os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são encontrados em todas as partes da planta, tá? Ele é meio intuitivo. Raiz, caule, folha, broto, fruto e flor, tá? E aí eu coloquei aqui uma analogia com o homem, né? Então, uma pessoa que tem a cabeça que está funcionando rápido demais, né? A gente tem hoje em dia a síndrome do pensamento acelerado. O que vai fazer bem para ele, né? Um óleo que puxe, né, essa energia, tá? Porque um cara que está com a cabeça funcionando demais, ele está com um desequilíbrio. Tem gente que chama de chakra, tem gente que chama de pontos energéticos, mas enfim, ele está com a cabeça muito acelerada. Então a gente dá uma raiz para ele. Um vetiver, por exemplo, que ajuda muito, a gente sabe que ajuda muito para isso. O cara está desequilibrado, a gente vai dar o quê? O caule, né? O caule, ele é muito estruturador, né? O cara está triste, a gente dá um fruto, o fruto traz alegria. Ele está se sentindo feio, horrível, está sem libido, né? A gente dá uma flor que vai fazer ele se sentir mais bonito, com mais libido, né? Mais atraente, né? A flor, ela é feita para atrair o quê? Os passarinhos, né? Para fazer a fecundação. Ele está com um problema, vamos supor, de micose, uma folha, e assim vai, tá? Ele é intuitivo, tá? Para que a gente usa os óleos essenciais? Para a gente reestabelecer o nosso equilíbrio físico, emocional e energético. Aqui tem uma foto, né, de um yin e um yang, né? Às vezes uma mulher pode ser extremamente externamente, né, feminina, mas ela ter o yang muito mal desenvolvido, ou o yin, né, o feminino ou o masculino muito desenvolvido, ou mesma coisa um homem. Às vezes o homem ele é muito feminino, mas está faltando, né, um punch assim de masculinidade dele. E os óleos essenciais ajudam nisso, tá? E como já foi dito, os óleos essenciais ajudam a gente a tratar a causa raiz dos problemas, né? Ela vai ajudar a gente a ir atrás da causa raiz. O que causou? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Tá bom, por quê? Né? Quando a gente faz uma anamnese de uma pessoa, geralmente a pessoa chega com um sintoma, né? Eu tenho psoríase, é meu caso, por exemplo, né? Eu tenho psoríase. Aí você fala assim, tá bom, você tem psoríase, mas e aí? O que está acontecendo com você, né? Eu estou passando por um processo de muito estresse. E de onde que vem esse estresse? E assim vai, tá? Você faz uma anamnese da pessoa, tá? Até descobrir qual que é a causa raiz. Mas a sua causa raiz vem sei lá, do seu medo de ser rejeitada pelas pessoas que você ama, enfim. Então a gente vai trabalhar a sua autoestima, né? Os óleos essenciais ajudam muito a isso, tá? Uma coisa muito importante é que os óleos essenciais trabalham muito na frequência vibratória nossa, né? Então tá aqui, ó, um corpo humano, tá? Não sei se dá para ver meu mouse?
Não sei se dá para falar com você. O corpo humano, ele vibra de 62 a 68% megahertz. Se eu estou muito cansada, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou eufórica, se eu estou isso, se eu estou aquilo, né? Vai baixar a frequência do meu corpo, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, né? Por que a gente fica doente? Porque baixa a frequência, porque a nossa célula fica inflamada, né? E porque a nossa célula fica inflamada, a gente fica doente, né? E o óleo essencial, ele tem uma frequência muito alta. Eu estava com a Inês no Rio de Janeiro e foi muito engraçado, porque ela falou, a gente acordou de manhãzinha, né? E a gente tinha um dia muito difícil pela frente, e ela me deu uma gota do óleo de rosa dela, né? Falou, bora levantar nossa vibração, nossa frequência vibracional. E, de fato, você já se sente melhor, né? Se você começa o seu dia com óleo essencial, se você não está se sentindo bem, se está sentindo uma dor no coração, você pega um óleo e passa naquela região onde você não está se sentindo bem e faz uma oclusão, né? Você vai se sentir melhor, tá? Então, assim, ó, a lavanda, que é super comum, barata, né? Ela vibra a 118% megahertz. Então, eles fazem bem, né? E as vibrações comandam os nossos organismos. Os pensamentos, os sentimentos, alimentos e bebidas. Quando você começa a usar os óleos essenciais, você começa... porque tem uma parte aqui que fala aqui, ó. Comida e carne processada, 0 megahertz. Ervas frescas, de 20 a 27 megahertz. Por isso que tem os veganos que comem a flor direto do vaso, né? Aí eu acho um pouco radical, mas assim, eu não vou mais ficar comendo coisa enlatada, coisa congelada, né? Então melhora muito a questão aqui de alimentos e bebidas. Você passa a tomar mais água, você começa a tomar um limão, o limão aumenta o seu metabolismo, você vai mais no banheiro, sente mais sede e automaticamente, quando você percebe, você está tomando mais água, né? Melhora os seus relacionamentos, porque você começa a se sentir verdadeira repulsão a certas pessoas, as pessoas que não fazem bem, né? Você fica com a energia melhor. A pessoa te encontra e fala, nossa, você está diferente, o que está acontecendo com você? Está mais bonita, você está mais isso, está mais aquilo, né? Que estranho. Tipo, né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito, muito louca, né? E vai melhorando tudo, tá? Como que os óleos essenciais são extraídos, né? Eles são extraídos a vácuo, a destilação a vapor, tá? Então você coloca os óleos essenciais numa água e vai tirando o vapor e o subproduto do óleo essencial é o hidrolato, que o hidrolato, deixa eu ver se eu uso bastante hidrolato para fazer spray, né? Para fazer coisas, porque o óleo essencial ele é como que se fala, diluído dentro do hidrolato, tá? Aqui tem hidrolato aqui, tá? Hidrolato de copaíba, tá bom? E tem o óleo essencial. Eles também, os cítricos, tá? Eles são extraídos à prensa. Então você vai lá, sabe a mexerica que você faz assim e sai aquele olhinho assim, que até arde o olho, né? Os óleos essenciais ardem os olhos, né? Então, também tem esse tipo de extração, tá? Tem outros tipos também, tá? Tem por florage, tem por ozônio, tá? Mas essas são as mais comuns. E uma coisa muito interessante é que é o seguinte, para uma gota de óleo essencial precisa de muita matéria-prima. Então, um limão siciliano, que é o produto mais barato que a gente tem, a gente precisa de 75 limões sicilianos. O hortelã-pimenta, a gente precisa de 400 pés. E a rosa, que é esse óleo tão caro, que é vendido a preço de ouro pelo mercado, né? Um potinho de óleo de rosa puro, ele é vendido a 5 mil reais, tá? Precisa de 580 mil pétalas, acho que é da Bulgária também, né? Então o preço do produto ele está muito ligado a matéria-prima, né? A quantidade de matéria-prima que vai. Geralmente, né, os óleos cítricos são os mais baratos por causa disso, tá? E uma coisa muito interessante é que, assim, os óleos essenciais, né, dentro de uma gota de óleo essencial, a gente encontra multiprincípios ativos. Então, por exemplo, a gente estava falando da dor de cabeça, né?
Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um Tilenol. O que tem no Tilenol? Paracetamol. Então, se você fizer a cromatografia do Tilenol, você vai ver que vai ter um pauzinho só, assim, né? Um princípio ativo só. Tá vendo? Não é todo esse bando aqui de princípio ativo. Você vai ter um só, que é o paracetamol. No óleo essencial, uma gota de qualquer óleo essencial que você pegar, vai ter de 200 a 5.000. Então, às vezes, você está usando, por exemplo, óleo essencial para dor de cabeça, mas você tem artrose. E aí, quando você vê, começa a melhorar a sua artrose. Ou então você tem problemas de, sei lá, tem espinha no rosto, mas você está usando para uma dor. E aí, quando você vê, começa a melhorar a artrose. Às vezes, a gente faz a indicação, né? A lavanda é muito bom para acalmar, porque ela tem uma predominância de certo princípio ativo, né? Mas às vezes tem um princípio ativo na lavanda que está a 1%, que vai atuar sobre alguma coisa que você precisa. E isso é uma impressão digital, né? A minha impressão digital nunca ninguém vai copiar, né? E é a mesma coisa dos óleos essenciais, e a gente faz uma analogia que eu acho linda, maravilhosa, com o leite materno, né? Eu amamentei a minha filha até 1 ano de idade, e aí fiquei grávida da outra e tive que parar de amamentar. E aí comecei a dar esses leite ninho, leite não sei o quê, e minha filha teve rejeição. E aí o médico falou, ele falou, nada nunca vai substituir o leite materno, porque ele é feito pela natureza, ele vem de dentro de você para as necessidades da sua filha, né? É que nem aquela árvore de melaleuca que está numa condição precária, né? Aquele óleo essencial foi feito para aquela condição, para aquela necessidade. E a água do mar é a mesma coisa, né? Eu tenho problema de psoríase e o médico falou para mim, falou assim, você precisa tomar água do mar, tomar um banho de mar todos os dias. Eu falei, bom, mas eu moro em São Paulo, e aí, o que eu faço? Eu posso pegar um copo, colocar o sal e jogar na cabeça depois do banho? Ele falou, mas imagina, né? A água do mar tem o plâncton, tem o iodo, né? Tem diversas coisas, tem o sal, né? Então é uma coisa da natureza, tá? Né? É uma química que ninguém nunca copia, tá? Por isso que ela funciona tanto, certo? Quais são as vias de ação? A gente tem a ação fisiológica, tá? Que pelas propriedades químicas, ela tem propriedade antibiótica, anti-inflamatória, antifúngica, analgésica, sedativa, entre outras. Na verdade, os óleos essenciais servem para tudo, né? A gente tem uma médica na nossa equipe que ela fala, ó, o óleo essencial ele só não funciona para caráter e ética, né? A água, né? Ele não vai fazer a água, apesar que ele ajuda, né, na questão da sua hidratação, mas ele não vai beber a água por você. Exercício, pensamentos, ajuda bastante a melhorar o seu pensamento negativo. Enfim, acho que é isso. Se alguém lembrar aí, me fala, tá? E aí você usa através de massagens, banhos, compressas, inalação, ingestão. A maneira de você usar os óleos essenciais é muito importante, eu vou falar sobre isso, tá? A outra ação é a ação psicológica, emocional, tá? Então, o óleo essencial, ele tem a capacidade de agir sobre a mente e as emoções, tá? De acordo com o uso de cada óleo, tá? Então, tem uma ação emocional muito forte, psicológica. E uma ação energética que eu já falei, tá? Então, é erro da apresentação. Então, tem física, emocional e energética, tá? Que eu já falei sobre isso, tá? Energética ou vibracional é o efeito sobre a energia do nosso corpo e da sua frequência que acaba se alterando pela memória energética que é trazida pelos óleos essenciais com efeito sobre o mental, físico e emocional. O energético, com certeza, atua sobre o físico e o emocional, tá? Mesmo que possam aliviar sintomas, os óleos essenciais buscam as causas das doenças, né? Então, muitas vezes você está tratando. Então, um caso muito, muito legal é a questão da melaleuca, né? Eu tô com um fungo, tô com uma questão muito forte de fungo, né? De parasitas. E aí eu começo a tratar com a melaleuca uma questão de parasita.
E aí, quando eu vou ver, eu estou começando a tratar minhas relações codependentes, aquelas relações tóxicas, né, que não fazem bem para mim. Estou começando a saber, a estabelecer os meus limites. Então, muitas vezes você está tratando a sua causa física, mas ao mesmo tempo, sem perceber, você também está tratando a sua causa emocional. Então, minha filha hoje com tosse, bom, eu, no caso, tinha certeza absoluta que era totalmente emocional, mas vamos supor que você não sabe. Você pega a sua filha, faz massagem no peito, faz inalação, dá remedinho, deita com ela na cama, põe um cobertorzinho, dá um banho, tá? Isso é amor. E, na verdade, ela tá com problema respiratório porque ela tá precisando de amor, né? Então, muitas vezes você tá tratando da causa física, mas ao mesmo tempo você está tratando também da causa emocional. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Eu roubei essa apresentação da Francis. Eles não trabalham pelo corpo, eles ajudam o corpo a fazer o seu próprio trabalho. Isso é uma coisa também muito legal dos óleos essenciais, eles não causam dependência, né? Então, você está com fungo, por exemplo, estou com fungo no dedo, eu começo a usar a melaleuca, uso, a hora que acaba o fungo, né? E é rápido, eu vou largar a melaleuca, né? Obrigada, você já fez a sua função. Enquanto que se eu tenho um problema, por exemplo, eu não durmo à noite, eu vou ficar completamente dependente daquele remédio e ter que tomar doses cada vez maiores, tá? Uma coisa importante, eles são naturais, né? Então, os óleos essenciais, eles são retirados de uma bolha que tem dentro dele, de uma saca, né? Dentro dessa saca tem o princípio ativo, tá? Por isso que quando você faz a compressão ou a destilação a vapor, ela vem à tona e aí vira o óleo essencial, tá? E eles são extremamente concentrados. Então, uma gota do hortelã-pimenta, por exemplo, mas isso vale para todos os óleos, equivale a 28 xícaras de hortelã. Então, você comeu uma feijoada, né? A feijoada não te fez bem. Nossa, comi demais, estou me sentindo empanturrada, não estou com a minha digestão muito boa. Eu vou tomar um chazinho de hortelã, tá? Imagina se você coloca uma gota do hortelã e toma num copo d'água. Você acha que vai fazer bem ou que não vai fazer bem para a sua digestão, tá? Então, eles têm... E ao mesmo tempo, eles são naturais. Tem gente que toma Luftal, que tem um monte de porcaria lá dentro, né? E o nosso não, o nosso é natural, tá? Ele não tem nada. O que tem dentro de um pote? Estou procurando aqui um peppermint, né? O que tem dentro de um peppermint? Hortelã, mais nada, tá? Eles são eficazes. Para mim, isso aqui é a coisa mais importante dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm a molécula, muito, apesar de ser o como que fala, de princípio ativo, ele tem a molécula leve, né? Então, ele penetra dentro da membrana celular, aí ele chega lá, né? Eu sou o óleo e peraí, deixa eu dar uma olhada, o que está acontecendo aqui na célula? Você, gordura, vai embora. Você, vírus, vai embora. Foi o que aconteceu com a minha filha, certeza. Entrou alguma coisa lá dentro da célula dela que falou: o que está causando essa tosse? É uma mágoa? É uma tristeza? O que é, né? E mandou embora, tá? Foi limpando, né? O óleo essencial ele vai limpando, vai limpando. Por isso ele é extremamente eficaz. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido no hospital, ela ia ser diagnosticada como uma tosse seca, e aí o cara ia indicar aí um xarope, um antialérgico, ou não sei o quê. E aí eu procurei qual que é o antialérgico, porque até a tosse dela estava parecendo bem alérgica, e é o Purify. Então eu coloquei no difusor o frankincense, o brief e o Purify, né? Passei no pé dela o frankincense e o brief. Dei para ela tomar o limão e o orégano. É um monte de coisa, na verdade, não sei nem se isso é muito duplicável, né? Mas o fato é que ela tá bem, tá ótima, tá? Por quê? Porque trata a causa raiz. Provavelmente o motivo da tosse dela não era um vírus ou sei lá o quê. Talvez o vírus tenha entrado porque a imunidade dela tenha baixado. Mas a causa raiz dela era tristeza, né? Então, eles são eficazes. E eles são seguros. Isso aqui é muito importante. Então, a Doterra é a única empresa no mundo que tem o selo CPTG,
E aí muita gente fala, mas o produto é vegano, né? O produto é nativo. Por isso que a do Terra vai até a Austrália para buscar a melaleuca, vai até a Bulgária para buscar a lavanda, vai até a Somália para buscar o frankincense, vai até o deserto de sei lá o quê para buscar a mirra, né? Vai até a Amazônia para buscar a copaíba, tá? Por quê? Porque essas plantas são colhidas no seu habitat natural, que está escrito. Além de ser orgânicas, cachorro latindo aí, gente. Sônia. E além do mais, a do Terra ela faz um teste, tá? Com um laboratório que ele é terceirizado. Espera só um minutinho, que fiquei muito grande aqui. Ele faz um teste com um laboratório que ele é terceirizado e é tudo totalmente rastreável. Você pega o lote, né, embaixo, né, do potinho, entra no site Source2You e você vai ter a cromatografia e vai saber quando, onde, né, o óleo foi extraído, tá? Então, eles são extremamente seguros e são, aqui, ó, como são testados, tá? Eles têm testes organolépticos, que é para ver se o produto não está adulterado, então tem pessoas especializadas nessa parte de sentir mesmo o cheiro e o gosto, o químico, espectrometria de massa, não consigo nem falar, de massa, microbiológico para ver se não tem contaminação com micróbios, né? Porque tem muita gente aí que compra aí, existe aí um atacadista. Se eu quiser comprar 5 litros de óleo de melaleuca, de lavanda, eu consigo, tá? É só ligar lá, falar, manda aqui, né? Beleza, deposita na minha conta que eu te mando. E aí eu posso fazer a minha linha de óleos essenciais, tá? Mas quem que vai garantir, né, a qualidade dessa produção? Rotação óptica, que a rotação óptica ela verifica se o óleo ele é adulterado ou não. Até o William, nosso diretor, ele estava falando que foi feita uma pesquisa e que 96% dos óleos são adulterados, né? E aí a gente pergunta, e aí, se nosso produto é caro, né? Uma Ferrari não quebra, né? E um Fusca, né? Com todo respeito. Então, fora que ele dura muito tempo. Qualidade tem preço. E o nosso produto, eu não acho nem um pouco caro, tá? Adulterações e prazos de validade. Então, aqui, por exemplo, ó, é a análise do Peppermint, tá? É o que eu estava falando. Todos esses pauzinhos aqui, ó, são princípios ativos, né? Então, tem, ó, o pireno, a cânfora, sabineno, pineno, né? Então, aqui, ó, 12 é o eucaliptol. Então, é um produto muito bom para respiração. Agora, de repente, esse pequenininho aqui vai me fazer super bem, tá? Então, esse daqui é o DNA, né? É o núcleo de um óleo essencial, tá? Ele é tem princípios ativos, tá? E aqui tem o mapa justamente que mostra que a do Terra, ela retira do mundo inteirinho, e lá ela gera um trabalho de co-impacto. O que é o co-impacto? Ela vê, na Amazônia, por exemplo, ela viu que o pessoal não tinha material escolar. Então, a cada doação que a pessoa dá, a do Terra dá em dobro, tá? Dá em dobro não, dá igual. Então, se eu dou 100, a do Terra dá 100, tá? Então, ela fez um trabalho de co-impacto. Tem vídeos muito bonitos sobre o vetiver, sobre vários outros que estão no site da do Terra, tá? Eles são naturais, eficientes e seguros, eles são concentrados, eles são muito poderosos, razão pela qual requerem uso orientado, cuidado e responsável. Tem muita gente que adquire o óleo essencial e aí coloca lá no grupo, a pessoa tem lúpus, o que tem que fazer? Que nem o caso da minha filha, né? Minha filha está com tosse, o que eu tenho que fazer? Não, você precisa entender qual que é o sistema, né? É alguma coisa sistêmica. Então, assim, eu estava viajando, eu fiquei 6 dias viajando, a minha mãe ficou com uma pessoa, com uma outra, ela teve problema com uma dessas pessoas, ela sofreu um certo tipo de, não digo assédio, mas ela foi agredida, isso deixou ela muito triste, eu percebi isso, né? Então eu falei, então o que ela mais está precisando, mais do que remédio, é de carinho, é de atenção, então eu fui tomar muito cuidado com isso, né? E outra coisa que a gente aprende na psicoaromaterapia
é que as doenças, elas são sistêmicas, tá? Se tem alguém doente na família, a família inteira está doente. Gente, por favor, fecha o microfone, tá? Então, se a gente tem alguém doente na família, a família inteira está doente. Principalmente quando se trata de mãe e filho, tá? Então, se a mãe está muito louca, está desequilibrada, tá desequilibrada, não está bem, né? Provavelmente o filho também não vai estar bem. Espera um pouquinho que eu preciso fechar algum microfone. Eu faço um curso de... Eu alguém adoro falando. Ó, quem está com o microfone aberto, hein? E aí tá tendo curso, iniciante. Samanta, por gentileza, aqui, pronto. Desculpa, gente, mas é porque atrapalha muito, muito mesmo, tá? Então, vamos lá, deixa eu retomar. Eles são muito, a gente requer um uso orientado, cuidado responsável. É por isso que a gente fala que quando a gente cadastra uma pessoa, nós somos consultores do bem-estar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E o nosso grupo está lá justamente para isso, para empoderar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, né? A vida não está só entre você e o óleo essencial, está muito nessa coisa de entender o que está acontecendo no sistema para daí você indicar o óleo essencial correto, tá? Eles são muito poderosos, não dá para simplesmente ir tomando, assim, pegar e ir tomando, né? Se empanturrando. Tem que usar pouco, tem que usar com muita moderação, tá? E a gente tem aqui uma ação potencializada, tá? Eles podem ser utilizados de forma pura e a gente tem também os blends. E os nossos blends, eles são maravilhosos, tá? Então, a gente tem o OnGuard, por exemplo, que ele é um blend para imunidade. Então, se qualquer tipo de princípio de gripe, de vírus, de doença, tá? Você pode usar o OnGuard. O Brief, ele é muito bom para respiração. Então, a minha filha hoje estava tossindo, eu dei o Brief para ela. O Deep Blue é para dor. A gente tem para acordar, para dormir, para depressão, para digestão, tá? A gente já deve ter uns 20 blends, tá? E o que acontece? Quando você vai fazer o seu blend, eu quero fazer um blend para foco. Então, eu sei que o limão é muito bom e que o alecrim é muito bom. Eu pego, pingo e faço lá um blend para concentração. É muito diferente da do Terra fazer, porque cada óleo essencial, isso é mais avançado, isso que eu estou fazendo é básico. Cada óleo essencial, ele tem uma nota, que é baixa, média e alta, tá? Por exemplo, a canela. A canela, se eu colocar uma gota de canela aqui, vai ficar cheirando até, né, o prédio inteiro. Por quê? Porque ele tem uma nota muito alta, tá? Então, se você vai fazer um blend que tem uma canela, você vai pôr uma gota de canela, sei lá, 5 de limão e 3 de sei lá o quê, entendeu? E aí a do Terra pensou muito bem pensado o que era bom. E outra coisa, quando um óleo se junta ao outro, ele já não é mais o mesmo, né? É uma sinergia, tá? Então, a vantagem de você comprar os blends da do Terra é que eles já estão pensados e já são feitos para isso, tá? Alguns óleos essenciais, quando misturados, têm as suas propriedades potencializadas e agem de forma muito mais intensa do que a forma isolada. Esse fenômeno é chamado de sinergia. Por exemplo, esse Brief, ele tem, que é para respiração, ele realmente é muito potente, tá? Ele realmente ajuda nos problemas respiratórios. Quais são as formas de uso? Isso é muito importante de saber, porque é recomendável que todo mundo tenha um livro. Vou pegar aqui o livro. A gente tem o livro das emoções, que por enquanto no Brasil só tem o da Marisete, mas eu tenho o inglês, que é o do Emotional Oils, que é muito bom, tá? E a gente tem o livro que ele serve. Então, por exemplo, alguém fala alguma coisa aí. Eu tô com sinusite, né? Aí você vem aqui, deixa eu procurar aqui alguma doença que aparece aqui. Pena que eu não consigo mostrar para vocês, tá? Artrite, por exemplo. Então, eles falam o seguinte, que é muito bom para artrite. Olíbano, alecrim e manjerona. Peraí.
Espera só um minutinho. Porque manda aí para um outro lugar. Esse livro é um pouco... Tem um outro que ele é mais... Ó, aqui, por exemplo, tá? Choro de bebê, tá? O que é bom? O ylang-ylang, lavanda e camomila. Então, quais são as formas de uso? A primeira, difunda no ar. Então, você pode difundar ou só o ylang-ylang, ou só a lavanda, ou só a camomila, mas você também pode difundir as três juntas. E beber, você não vai dar nada de ingestão. É tudo muito, como que eu posso dizer? Intuitivo. Aí tá escrito assim, dilua de 1 a 2 gotas em 2 colheres de sopa de óleo de coco e massageie, tá? Simples assim, tá? Mas porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, o meu bebê tá chorando muito, o que que eu faço? Dá ilang-ilang. Mas tá, e o que que eu faço com o ilang-ilang, né? Então é muito importante a gente saber as formas de uso. Quer ver, ó, vou dar outro exemplo. Assadura. Combine 1 gota de camomila romana e 1 gota de lavanda com 1 colher de chá de óleo de coco fracionado e aplique no local, tá? Então, no caso, é um uso tópico, tá? No caso do bebê que estava chorando e que a gente vai pôr ilang-ilang, e você vai pôr de uso aromático, você vai estar fazendo uso aromático. Deixa eu ver um aqui que tenha um exemplo de uso, não sei se tem nesse livro, de uso, como que chama? Uso por ingestão. Eu vou dar essa resposta hoje. A minha filha estava tossindo, mas era uma tosse muito severa, muito intensa, e aí eu li no livro, que eu devia ter visto aqui, tosse severa, eu coloquei frankincense e dei na cápsula para ela tomar diluído, tá? Sempre diluído, no óleo, no azeite, tá? Bem diluído, tipo a 2%. Peguei uma pipeta, coloquei numa cápsula e dei para ela tomar. Deu 15 minutos, a minha filha parou de tossir, tá? Eu pus melaleuca junto, tá? Então, vamos lá. Uso aromático. A inalação é uma forma muito segura, por isso que bebê, doente, idoso, recém-nascido, grávida, tá? A gente recomenda a inalação, tá? Porque a quantidade de óleos absorvidas, ela é menor. Ela entra dentro do bulbo olfatório, vai para o cérebro, vai para o pulmão e aí que é espalhado para o corpo. Todas as formas de inalação de óleos essenciais, elas são sistêmicas, ou seja, vão para o corpo inteiro, tá? É bastante indicado para o aparelho respiratório, óbvio, né? E mente e emoções, para a questão emocional. E aqui entra a questão emocional, né? Os nervos olfativos, os cílios, aqueles pelinhos que a gente tem, que até os caras tiram assim, né, lá na barbearia, tá? Eles são neurônios e eles atingem o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro. Imagina o nosso cérebro. A gente teve até um treinamento nesse Leadership Retreat, que foi simplesmente sensacional, que a gente tem 3 tipos de cérebro. O cérebro reptiliano, o cérebro, que é o sistema límbico, que são as emoções, que é o cérebro que faz a gente tomar as decisões, e o cérebro racional, né, que é aquele que fala, não, eu vou comprar uma geladeira, essa que custa 2.000, essa 3.000, não, então vale mais a pena, né? Então são esses 3 tipos de cérebro. Então a gente está aqui falando do nosso cérebro límbico, né, o nosso cérebro emocional. Então os olhos, eles entram e atingem lá o nosso sistema límbico, que é o nosso centro de memória e instintos primários de sobrevivência, como fome, sede, traumas, mágoa, defesa, sexo. Então, pode ser que quando você estava na barriga da sua mãe de repente teve uma briga horrível com seu pai, ou então, de repente, a sua mãe, ela sentou num campo de rosas e sentiu aquele cheiro maravilhoso, né? Então, de repente, você vai sentir um óleo de rosa e vai sentir uma coisa muito boa que vai aumentar a sua serotonina.
ou então você vai sentir alguma coisa que vai vir à tona e que você vai sofrer por aquilo, mas você está botando aquilo para fora, tá? Então, essa é a função do uso psicológico dos óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais atuam nessa área, estimulando reações comportamentais, podendo auxiliar a trabalhar traumas, medos, distúrbios de personalidade. Ah, eu sou muito agressiva. Tá, você é muito agressiva por quê? Ah, porque eu sofri muita agressão na minha família. Tá, mas você sofreu muita agressão na sua família por quê? Ah, porque meus pais também sofreram muita agressão na sua família. Ah, então eles não têm culpa, né? Porque eles não tinham outra referência. Então, o que você tem que fazer? Perdoar o seu pai e sua mãe. E aí? O que você vai fazer para perdoar? Ah, precisa ter muita humildade, tá? Então vamos trabalhar isso com os óleos essenciais, né? Isso que a aromaterapia traz, tá? E aí aqui tem aquele filme que chama Divertidamente, né? Não sei quem viu esse livro Divertidamente, que tem as bolinhas que estão ligadas, que são aquelas memórias e sentimentos que estão ativos, né? E de vez em quando ela tem uma área, né, que é como se fosse um iceberg, que 90% das memórias elas estão enraizadas, elas estão escondidas, né? E aí, de repente, ela vai lá, encosta numa daquelas bolinhas e ela vem à tona, né? Então tá aqui, ó, por exemplo, esse cara que tá raivoso aqui. Às vezes vem à tona uma coisa que não te faz bem. Às vezes você entra num lugar e você se sente muito mal, né? Ou então, às vezes, acontece alguma coisa e essa alguma coisa te deixa muito irritado, né? Tá tudo aqui, ó, tudo dentro da nossa cabeça. E os óleos essenciais, eles têm o poder de ativar essas coisas que estão adormecidas dentro do seu subconsciente, tá? Então, quem não viu, né, veja isso, tá? Aqui, ó, por exemplo, uma criança, vamos supor, ela tinha 2 anos e o pai obrigou a comer fígado, né? Isso daí ficou marcado nela, um trauma. E de repente esse trauma ele vem, né, por causa dos óleos essenciais depois de muitos anos, tá? O uso aromático ele pode ser direto, tá? No difusor, no colar, eu uso muito no colar difusor, pela inspiração direta do frasco, é muito bom. Ó, esse óleo, por exemplo, ele é o ginger, é o gengibre. Então, ele é um óleo quente, não dá para você pôr direto na pele. Então, mas ele é muito forte. Você inala ele, enche os pulmões e você já vai sentir um bem-estar incrível, tá? E a maneira indireta é quando você usa o difusor de ambiente, o vaporizador, o spray. Eu tenho vários sprays, tá? Dependendo da situação, eu uso um spray diferente. Vou pegar aqui um spray que eu uso. Ai, meu Deus, peraí. Eu tenho um spray que eu uso, que ele serve para trabalhar, que é vetiver com limão e rosemary e alecrim, tá? Ai, gente, desculpa. Então, antes de trabalhar, eu pego esse spray, tá? E eu fiz o spray, por exemplo, para minhas filhas anti-piolho, né? Com melaleuca e lavanda. Tava tendo surto de piolho na escola, então antes delas irem para a escola, eu passo principalmente aqui nessa região, na nuca, né? E elas nunca mais pegaram piolho. Aí a gente está falando do aromático, né? Uso tópico. A massagem e a fricção são ótimas maneiras de usar os óleos essenciais. Quando você faz a massagem, os óleos são super absorvidos, tá? E você também pode usar o uso tópico para tratar localmente de espinha, cabelo ressecado, queda de cabelo. Quando você faz uma massagem, você auxilia no bom sono. E todo mundo fala que a pele é o seu segundo órgão. Então, quando você está estimulando topicamente, você está causando uma serotonina, uma endorfina violenta e também está aumentando muito o seu relacionamento com aquela pessoa. Às vezes você não tem muita intimidade, você pode fazer uma mão. A gente aprendeu a técnica de aroma touch, né? Eu uso óleos essenciais, eu preciso tomar água, gente. Então, o uso tópico ele pode ser sobre a pele em geral, massagem local, que eles penetram através dos poros e folículos, né? Os óleos essenciais
no caso de uso tópico, assim como no uso aromático, eles penetram através da membrana da pele e também entram na circulação sanguínea, mas também numa dose menor, tá? Não tão menor quanto, não tão pequena quanto o uso aromático, mas grande também, tá? Eles devem ser misturados em um óleo carreador, eu vou falar sobre isso, para aplicação, que tem dupla vantagem. Aqui tem 3, né? Previne a ocorrência de eventual sensibilização da pele, ou seja, tem alguns óleos que você só pode usar diluído, tá? Garante melhor absorção, evitando a perda do óleo essencial, porque ele evapora. Então, se eu vou fazer a massagem nas costas de uma pessoa e coloco 3 gotas de óleo, quando eu chegar lá em cima, né, que eu vou fazer na nuca, sei lá, já vai ter evaporado. E aí eu vou ter que pôr mais, mais e mais. Quando você vê, você gasta um pote inteiro de óleo essencial para fazer uma massagem. Enquanto que se você puser um óleo, né, na pessoa, e aí você vai colocando óleo essencial, você aproveita muito mais, tá? E você pode usar nas plantas do pé. As plantas do pé é uma região que a gente muito utiliza, porque lá é um ponto de radiestesia, como chama? Alguém me ajuda aí? Como chama aquele negócio? Reflexologia. Muito obrigada. Um ponto de reflexologia e nossa, essa psicoaromaterapia aqui precisa reescrever, né? A psicoaromaterapia, ela se utiliza, né, da aplicação dos olhinhos. Eu trouxe aqui o que eu uso, né? Você pega um pote, você põe um creme neutro, tá? E aí você pinga umas 5 gotas dos óleos essenciais e aí à noite, antes de dormir, você passa nele, tá? Para bebês é muito bom, porque é mais seguro, tá? Então é isso. O óleo carreador. O que são os óleos carreadores, né? Então, eu tenho aqui o óleo carreador da Doterra. Ele é um óleo de coco, que ele não tem proteína. Então, porque o óleo de coco, se você imaginar aquele copra, né? Aquele óleo de coco que a gente cozinha, ele fica branco e duro, né? Com o frio e porque ele tem cheiro, tá? O nosso não tem cheiro e não fica duro, porque ele tira as proteínas. Então, eles são óleos graxos naturais obtidos pela prensagem a frio de sementes, nozes e amêndoas. São chamados de carreadores por servirem de veículo para diluição de OEs. Então, eu ligo para a Tati e falo assim, Tati, estou indo para sua casa. Aí eu chamo o Uber. Aí o Uber vai me levar até a casa dela. Então, o Uber foi o óleo carreador, tá? Eles servem para transportar e para ajudar a penetração dos óleos essenciais. A gente vê se um óleo essencial é bom quando você pinga o óleo essencial na mão, tá? São poucos, não é todo que pode pingar, porque tem os óleos quentes, tá? E aí você esfrega, tá? E aí você vai ver que logo 1 minuto, 1 segundo depois que você esfregou o óleo essencial na mão, a sua mão está completamente seca, porque os óleos, eles são éteres, né? Eles são álcools, né? Álcoois, né? Eles são extremamente voláteis, tá? E o óleo carreador, que são os óleos vegetais, eles têm essa mesma função. Para você testar se um óleo carreador é bom, você põe ele na mão, tá? E testa, espalha, como ele é um ótimo hidratante, tá? E você vê, se ele tiver uma penetração rápida na sua pele, é porque ele é de boa qualidade, tá? Eles são gordurosos, ao mesmo tempo que eles penetram na pele e têm boa qualidade, eles têm a gordura. Por isso que uma coisa importante é o seguinte, o óleo essencial, ele é lipossolúvel, ele é solúvel em álcool e em óleo, tá? Então, se eu colocar numa água, ele não vai diluir. Você pode até colocar um óleo de limão numa água, você mexe, ele vai se quebrar em micropartículas e você pode tomar, tá? Mas ele não vai se misturar na água, tá? Ele é lipossolúvel
e ele também é muito solúvel em álcool. Então, você vai fazer um spray, tá? Vai fazer um spray. Você pode usar metade álcool, metade água, ou você pode usar também um hidrolato, que é maravilhoso, tá? E ele é de fundamental importância. Quando você vai fazer o uso tópico dos óleos essenciais, é de fundamental importância você escolher um óleo carreador de boa qualidade, porque se você usar um óleo que tem como origem um fóssil, né? Fóssil é matéria morta, e matéria morta ninguém quer estar colocando dentro do seu corpo. Então, se você comprar um óleo que você vê que ele vai ficar muito oleoso, né? Não queira isso, tá? Queira um óleo vegetal, tá? Óleo carreador é um óleo vegetal de boa qualidade, tá? Falando um pouco de diluição, tá? Eu tenho uma tabela de diluição que não sei por que ela não está aqui, mas ela é muito boa, essa tabela de diluição. Você tem diluição por tipo de público e por questão de uso, tá? O tipo de público, vou até colocar aqui em branco. Recém-nascido, bebê até 2 anos, crianças e adultos e idosos, tá? Para cada um desses públicos, você precisa de uma diluição diferente. E aí você tem uma diluição que está escrito aqui, ó, que é para uso cosmético, que é para massagem corporal, para uso local e uma questão específica. É que eu tenho uma tabela maravilhosa, eu não sei por que ela não colou aqui, tá? E aí você vai ver a questão de uso da porcentagem. Então, por exemplo, esse pote aqui, ele tem 100 ml. Então, nesse pote aqui, tá? Para face, peles sensíveis e crianças até 8 anos, eu colocaria 25 gotas de óleos essenciais, a diluição de 1%, tá? Se eu quiser esse óleo para uma massagem corporal a 2%, tá? Isso aqui tá um pouco errado, tá? Depois, se você quiser, eu passo para vocês a tabela correta porque vai mais, na verdade, para massagem corporal, apesar que a absorção ela é muito alta, tá? Mas se você quiser pegar esse frasco aqui para fazer uma massagem corporal, você vai pôr 50 gotas de óleo essencial. Então, se você for colocar 25 gotas do Smart Cess e 25 gotas do Cipreste, tá? Você vai fazer aqui uma sinergia que é para emagrecer, tirar celulite, gordura localizada. Você, no total, você coloca 50 gotas, tá? O importante é você fazer a diluição dos óleos essenciais. Isso aqui é uma matéria, é uma conta, tem uma tabela que existe que fala o tamanho do seu frasco, o motivo para que você quer, o público e a quantidade e os óleos essenciais que você quer colocar, e ele já sai a medida correta. É um aplicativo. Então, isso daí já está inventado, tá, gente? Isso é muito importante. E eu, para falar a verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essas contas. Eu sei que uma gota de óleo essencial, ela tem de 30 a 20 ml, tá? Dependendo, porque o vetiver, por exemplo, você vira ele para pingar, ele não pinga, né? Então, uma gota de óleo essencial de vetiver deve ter 20 ml, enquanto que um de laranja tem 30, tá? Então, uma média aí que a gente usa é 25. Ou seja, o nosso frasco de 350 ml, ele tem mais ou menos, nosso frasco de 20 ml tem uma média de 350 gotas de óleos essenciais, tá? E a doTERRA, pensando, né, nessa conveniência e nessa importância que a gente tem dessa diluição e dessa dificuldade que as pessoas têm de fazer a diluição, ela inventou essa linha Touch, que é uma linha maravilhosa, que eu uso muito. Ó, eu tenho Touch aqui, aliás, de um óleo, não sei se vocês conseguem ler aí, tá? Que é o de rosa. O óleo de rosa é um óleo caríssimo e a Renata mandou para mim, tá? Eu amo ele de paixão, tá? Então,
Esses óleos carreadores aqui, esses óleos, essa linha Touch, ele já vem diluído. Então, todos esses óleos, eles podem ser utilizados diretamente na pele, tá? E ele é muito bom para você usar para uso tópico, principalmente em criança. Então, exemplo, né? Eu tenho minhas filhas, e aí aqui o óleo de lavanda é um dos que eu mais uso, no Touch, tá? A minha filha pega se bem que o lavanda você pode usar ele direto na pele, né? Mas eu tenho o óleo aqui de lavanda diluído, tá? Tem um frasco, um potinho, como que chama? Um rolão de vidro. São produtos de alta qualidade, os da Doterra. E aí elas têm uma picadinha de mosquito, eu pego e passo na hora, tenho na bolsa. Eu tenho uma necessaire, aqui ó, da minha necessaire até tá escrito Doterra. E dentro da minha necessaire, não sei se dá para ver, eu tenho meus óleos do dia a dia, tá? Então, a gente tem já diluído em óleo carreador do Terra, pronto para uso em crianças, alternativa segura para os óleos quentes. Então, por exemplo, um óleo que é muito quente, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o de canela, o de orégano, né? Então, ele é muito bom. Alternativa segura para óleos quentes, embalagem em roll-on. Ele é muito prático para você levar na bolsa em viagens e ele tem o mesmo efeito do óleo puro, tá? O óleo puro a gente tem que ter, por quê? Para os outros usos, né? O uso oral e o uso tópico, oral, aromático, tá? Uso por ingestão, né? Os usos por ingestão tem que ter, eu só indico o uso por ingestão, os óleos da Doterra. Realmente eu não daria um outro, porque ainda mais depois de saber que 96% dos óleos eles são adulterados, então vai saber o que tem lá dentro, né? Então, pelo menos para minhas filhas e para mim, eu só dou os óleos da Doterra. E a gente sempre indica começar usando bem pouco. Então, quando você vai começar a fazer o uso de um óleo essencial, começa com uma gota por dia, vê como o seu corpo reage, porque o que acontece? Os óleos essenciais, eles entram dentro da membrana celular, ou seja, eles entram, quando você usa por ingestão, né, eles vão de uma maneira muito mais rápida do que o uso aromático e tópico, tá? Ele entra mesmo no seu corpo, e entra dentro da sua célula, e aí ele vai fazer uma ação potente, tá? Então, às vezes, a sua célula não tá muito pronta para receber aquilo. Não é que ela não está pronta, ela tá muito intoxicada. Eu já vi gente tomar, né, por ingestão, e passar mal, vomitar, ir no banheiro, é normal. Você está desintoxicando. Então, começa sempre com uma gota, vai vendo como o seu corpo se sente, até chegar a 3 gotas 3 vezes ao dia, tá bom? Eu acho que o uso por ingestão ele deve ser feito, na minha opinião, tá? Por uma questão de precaução. Então, eu queria emagrecer, eu emagreci bastante, emagreci muito. Hoje em dia, eu tomo uma gota de limão, pouco assim, né? Para manter meu sistema imunológico alto. Se eu não estou me sentindo bem, eu aumento essa dosagem. Tem também o uso por cápsulas. Eu comprei uma cápsula que ela é gastroresistente, ou seja, ela é absorvida no meu intestino, tá? Mas você também pode tomar na água, tá? Essa coisa da cápsula é um negócio que depois a gente pode conversar. Você abre a cápsula, coloca lá dentro, dilui no azeite e toma, tá? Mas isso daí a gente sempre fala, peça ajuda de um consultor do bem-estar, tá? Para tomar o uso por ingestão oral. Uma outra forma muito boa de usar por ingestão oral é quando você está numa situação de crise, entre aspas, que nem hoje. A minha filha chegou num estado que eu estava muito preocupada e eu achei que eu ia ter que levar ela no médico. Eu falei, não, deixa. Aí eu peguei e dei uma cápsula para ela e ela melhorou muito rápido. Funcionou, né? Uma pessoa que está com infecção urinária, uma outra coisa que é muito boa de fazer são banhos de assento, tanto para prisão de ventre quanto para problemas genitais ou de intestino. Porque você fazendo um banho de assento,
tem uma dica, né? Quando você fizer um banho de assento, você coloca uma colher de leite em pó. Pega um leite ninho lá. Por quê? Né? Porque você vai fazer um banho de assento, você está na água. E isso também em banho, tá? Em banho, numa banheira, por exemplo. Você coloca uma colherzinha de leite em pó. Por quê? Porque o leite tem gordura, né? E aí os óleos essenciais vão penetrar e tem uma absorção incrível, tá? Banho de assento, para quem está com infecção urinária, cândida, prisão de ventre, funciona super bem. E aí, com isso, você evita fazer o uso por ingestão, porque tem gente que não gosta de fazer, tá? E realmente eu acho que tem que ser feito com muita precaução e com a ajuda de um consultor do bem-estar, tá? A Doterra é a única empresa no Brasil que tem a aprovação da Covisa, que é da Anvisa, tá? Para ingestão. Esses daqui, esses óleos aqui, alecrim, hortelã, lavanda, limão siciliano, manjericão, ungar de orégano, sálvia, zengeste e olíbano, são os óleos que são aprovados pela Anvisa para uso de ingestão oral. Porém, a gente sabe que no mundo inteiro, né, a Doterra, ela é uma empresa global, a gente sabe que no mundo inteiro existe realmente um uso aí muito forte, muito intenso, né, de óleos essenciais. Então, você pegando um livro, deixa eu pegar outro aqui. Quando você pega um livro, você tem vou pegar aqui você tem uma legenda, aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Dá para ver? Tá? Que ele fala uso tópico, uso oral, não, uso tópico, uso aromático e uso oral. Então, eles falam, por exemplo, aqui tem síndrome do coração partido. Nossa, esse é bom, hein? Gostei. Vou ver o que é bom para isso. O ylang-ylang, por exemplo, você pode fazer um uso por ingestão oral, tá? Já o síndrome do intestino irritável, ó, nenhum pode ser usado para uso de ingestão oral. Já aqui, ó, síndrome do QT longo, que eu não faço a menor ideia do que é isso, você pode usar o ylang-ylang. Aqui só tem síndrome. Peraí, deixa eu sair das síndromes. Chega de síndrome, né? Aqui, ó. Dor menstrual e cólicas. Nenhum é indicado. É tudo indicado você fazer uma massagem lá no local, né? No local pélvico. E assim vai. Doença de Burger. Eu não sei o que é isso, tá? Mas é muito indicado o uso por ingestão. Distúrbio do processamento auditivo. Ó, o Basil, por exemplo, ele é indicado para uso oral. Então, cada um tem uma noção. Todos esses livros, tá? O Modern Essentials, tá? São os 2 livros que eu uso. Eu uso e os aplicativos, e esse aqui, tá? Que chama Os Fundamentos Essenciais, e tem o da Marisette também, né? Que eu só tenho o antigo, o novo. Quer dizer, só tenho o antigo, tem um novo. Eles têm essa legenda, tá? Se você pode usar ou não. Lembrando que se for livro brasileiro, ele nunca vai ter a recomendação para uso oral. Então, você tem que ver em site americano, tá? Cuidado redobrado. Inicia com 1, 2 gotas, subir a dosagem progressivamente, dando uma dose máxima de 9 gotas ao dia. Isso é uma recomendação, ingerir com o estômago cheio, isso é sendo bem conservador. Eu acordo de manhã e tomo o meu limão com o estômago vazio, mas isso não me irrita, tá? Então, você tem que testar o seu corpo, porque eu acho que para mim é legal. Mas o recomendável pela aromaterapia francesa é você tomar após as refeições, tá? E em caso de sensibilidade, suspender o uso. Você tem que ir sentindo o seu corpo. Tá? Cuidado com o excesso, tá? Eu acho que nesse caso, quando você vai usar por uso oral, peça sempre a ajuda, tá aqui, ó, de um consultor do bem-estar. Questões de segurança. Não aplicar nos olhos, nos ouvidos. Tem gente que fala, eu tô com dor de ouvido, o que eu faço? Não vai pingar nada lá, você vai pôr melaleuca aqui. Teve uma vez que a minha filha estava com dor de ouvido, né? Aí eu arranjei uma pediatra
ela é pediatra, aromaterapeuta. Ela falou, Flávia, pega a melaleca, pega o algodãozinho e põe aqui nessa região aqui. Aí onde está a mão da mulher, tá? Aqui. Aí o que a Mané fez aqui, né? Eu peguei um esparadrapo e pus, e ela dormiu com o negócio, né? Ela acordou de manhã, ela estava com um negócio que parecia um repolho, assim, não pode, entendeu? Porque o negócio é muito forte. Ela falou, Flávia, mas não era para você fazer isso, era para você pôr 5 minutos e depois tá bom, né? E com isso ia passar a dor de ouvido. Bom, passou a dor de ouvido da minha filha, ela ficou com a orelha desse tamanho, né? E passou lavanda e no dia seguinte estava bom. Então, assim, precisa tomar cuidado, tá? Colocar no ouvido. Já aconteceu, eu estava manipulando orégano numa cápsula e cocei o olho. Eu achei que eu ia morrer, por sorte eu estava chegando na Uli, que é uma pessoa da nossa equipe, que ela era aromaterapeuta, ela falou, passa leite, porque o leite tem gordura, né, e ele ajuda muito, e aí você pega um algodãozinho com óleo vegetal, tá, óleo de coco, e passa, e se quiser faz uma compressa. Dói muito, arde muito, mas pode acontecer. Cuidado quando você passar alguns óleos, principalmente o peppermint, tá? O peppermint a gente passa com muita frequência. Ele arde, mas não se preocupa que ninguém vai morrer por causa disso, tá? Acontece. Diluir os óleos essenciais em óleos carreadores ou cremes neutros para maior rendimento e segurança. Não dilua em água, tá? Então, o que eu recomendo é sempre você... Eu vou fazer massagem no pé da minha filha, que nem eu fiz hoje. O que eu fiz? Peguei um potinho, eu tenho um potinho super bonitinho, que eu comprei. Cadê? Aqui, olha que graça, gente. E eu comprei uma espátula de plástico, porque dizem para não usar ferro, eu não sei direito por quê, tá? Olha que bonito. Eu pego, ponho óleo carreador, ponho uma gota de cada um e aí eu uso, tá? Não dilui em água. Aí, peraí. Siga sempre as instruções do rótulo e tenha sempre um livro e um aplicativo para o seu apoio. Para quem falar inglês, vale muito a pena você ter o aplicativo, porque eles são muito bons, realmente, eles ajudam muito, mas tem alguns livros já em português que vale muito a pena. Se você realmente quer entrar para esse mundo dos óleos essenciais, você precisa ter o seu livro de óleos essenciais, tá? Para aumentar a sua... E uma coisa que a gente fala muito, né? Você não pode ser codependente. Qualquer problema que eu tiver, eu vou perguntar lá no grupo. Não, você tem que ter condições, né? Claro, isso vem com o tempo e a gente está aqui para ajudar. Mas é muito... Porque um dos objetivos do Terra é desenvolver a autonomia, ou seja, para que você seja capaz de se automedicar, né, com os óleos essenciais, utilizando de uma ferramenta, tá? Então, a gente trabalha muito nesse trabalho de educação das pessoas. Quais são os óleos quentes que você não pode nem pensar, nem... Pega ele com uma pinça, tá? Orégano. O orégano parece ácido sulfúrico, ele deve furar, assim, se você põe no... Cássia, canela, cravo, cominho e tomilho, tá? Eles são óleos quentes, então toma muito cuidado. Esses óleos é melhor ou você diluir eles, ou você... Peraí que abriram o microfone aqui, só um minuto, gente. Não, c'est un français, c'est pas português, c'est un français. Non, mais parce qu'elle est habituée à cette vidéoconférence. Pronto, Martins aqui. Então, vamos lá. Então, cuidado com esses óleos quentes, porque eles podem queimar, tá? E evitar... uma coisa super importante, evitar a exposição ao sol após a utilização dos óleos cítricos. Eu queimei a minha perna, eu passei o Slim and Sassy, eu estava em Itu, de férias, eu passei, ele tem limão, e aí, ele tem limão, né? Tem, acho que tem. Tem hortelã, gengibre, bom, acho que tem. E eu queimei minha perna. Então, esses óleos, eles são fotossensíveis. Então, assim, da mesma maneira que eu não posso fazer uma caipirinha, né, na praia, se o limão, uma gota do limão equivale, sei lá, 40
copos de limão, eu não posso de jeito nenhum usar o limão e sair no sol, tá? Por exemplo, eu uso muito a bergamota para várias coisas. Eu uso no colar aromático, você pode passar na mão, tá? Que na mão tem que tomar, é na pele, mas na pele mesmo, tá? Eu uso à noite, tá? Eu uso muito a bergamota na pele e eu uso à noite, tá? Tem o lime, que é o limão verde, tangerina, bergamota, limão, e tem vários outros cítricos, tá? Dicas de segurança. Use seu guia de referência para encontrar soluções para as dúvidas, as medidas que surgirem. As dúvidas vão surgir para o resto da vida, tá? Óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. Isso é muito importante, porque às vezes fala assim, ai, gente, o que é bom para gripe? Orégano, on guard, frankincense, não sei o quê. Então, assim, depende muito do seu metabolismo, tá? Massageie, isso é muito importante. Massageia no local, né, em sentido horário, tá? Para aumentar o efeito benéfico e promover uma rápida absorção. Então, sei lá, você tá com uma espinha, em vez de fazer assim, ó, faz assim, né? Massageia. Fica lá 1 minuto massageando. Para surtir efeito rapidamente no corpo inteiro, aplique os óleos na sola dos pés, na espinha dorsal ou no umbigo, tá? Isso daí faz com que você tenha uma absorção mais rápida. Então, por exemplo, a minha filha... Malu, tudo bem? A minha filha estava com uma tosse muito intensa, eu peguei e fiz uma massagem no pé dela. Por quê? Porque ela entra, né, e a gente vê que vai encontrando os receptores onde o óleo essencial, onde mais precisa atuar, tá? Segurança, evite os óleos, dilua com óleo de coco, evite a exposição no sol, leia sempre o rótulo. Melhores práticas, mantenha os óleos na melhor condição possível, evitando a temperatura externa ou a luz solar direta, use os óleos em recipiente, né? Mas assim, isso daí eu coloco todos os meus óleos fechados numa caixa de madeira dentro do armário. Mas também assim, eu posso deixar um óleo aqui, não tem problema, não vai acontecer nada, não é que, né, assim, uma coisa super mega radical. Os óleos cítricos, eles são mais sensíveis a se adulterar, né? Mas é melhor, claro, você ter uma boa manutenção dos seus óleos essenciais, tá? Fecha bem, viu, gente? Fecha. Quando for usar o óleo essencial, fecha, porque ele é volátil demais, ele evapora. Use os óleos em recipientes de vidro, pois eles podem degradar. Isso daí é importante. Uma coisa que eu tinha mania no começo era colocar uma gota de limão, de hortelã. Eu posso até fazer isso, mas depois eu preciso descartar. Por exemplo, eu vou correr e vou pôr uma gota do óleo essencial, eu descarto depois, tá? Porque eles corroem. Inclusive, tem muitos que você coloca e ele fura, tá? E o vidro, ele é muito mais seguro, tá? Não vai, por exemplo, fazer uma água aromatizada com gelo e óleo de tangerina num ambiente, num frasco de plástico, né? E os óleos da doTERRA são muito potentes. Use quantidades menores com mais frequência. É o que a Renata fala para gente. Tenha sempre um guia e um aplicativo e use os óleos em baixa dose e alta frequência, tá? Deixa eu ver. Aí a gente tem o Guia Viva, que fala muito, ele fala o seguinte, esse Guia Viva, que você, a partir do momento que você começa a usar os óleos essenciais na sua vida, a sua vida ela vai mudar muito melhor em todos os aspectos. Você vai se tornar uma pessoa muito mais saudável, tá? Então, a gente tem aqui um negócio, eu vou falar sobre isso, sobre a pirâmide do bem-estar. Então, não adianta nada. Tem gente que fala assim, ai, Flávia, eu vou comprar um limão, um Smart and Sassy, eu vou emagrecer? Aí eu vou falar, depende, né? Depende disso aqui, ó. Você precisa se alimentar corretamente e os óleos essenciais podem te ajudar a isso. Você precisa se exercitar. Gente, o ser humano nasceu, mas eu odeio fazer ginástica. Gente,
descobre alguma coisa que você gosta. Precisa se exercitar, precisa. Descansar e administrar o estresse. Um dos motivos maiores que tem de obesidade é quem não dorme direito. Você forma uma camada de cortisol em volta da sua cintura, tá? Outra coisa é administrar o estresse emocional. Uma pessoa que vive nervosa, tal, ela também, né, ela precisa administrar isso. Reduzir o acúmulo tóxico, ou seja, comer comida enlatada, comer fast food, comer pipoca de micro-ondas, né? E também o resíduo tóxico em questões de pensamento, né? Pensamentos tóxicos, a gente sabe na física quântica que leva você a nada, né? Cuidados pessoais conscientes significa você ter a sua necessaire e a sua caixinha Brasil, onde você vai ter lá 90, de 80 a 90, que é o que aconteceu comigo hoje. Eu usei todos os itens da caixa do Kit Brasil para resolver a questão da minha filha. E cuidados médicos proativos. Então, por exemplo, a minha filha, se ela voltar, Deus me livre, né? Se ela voltar a tossir, se eu ver que o negócio está piorando, né? Nós não somos contra absolutamente a medicina tradicional. Eu estava com muita dor aqui, ó, né, nas mãos, e aí eu fui no médico e tive um diagnóstico. Ele falou, você está com tendinite, você tem que tomar um anti-inflamatório, vai atacar o seu estômago, você vai tomar um omeprazol. Aí eu voltei para casa e falei, deixa eu ver se esse treco funciona. Várias vezes eu fico pondo à prova. Aí eu usei Deep Blue e tomei Copaíba, né, que Copaíba é extremamente anti-inflamatório e analgésico. E aí deu uma semana, eu estava zerada, tá? Então você tem que fazer uma avaliação aí do bem-estar, isso está no Guia Viva. Você vê aí quais são as suas maiores prioridades, emagrecer, dormir melhor, me alimentar melhor, né? Tem diversas... E quais são suas metas, né? E as soluções naturais que você precisa para isso, tá? E aí os óleos essenciais, é preciso tomar mais água. Coloca água de limão dentro da sua... qualquer cítrico da sua água, que você vai ver como você vai tomar muito mais água. Preciso emagrecer. Dá uma inalada de um hortelã-pimenta antes para você ver a energia, ou toma um Smart NCS. Eu, por exemplo, só posso tomar o Smart NCS antes, eu uso como pré-treino, que me dá muita energia. Tá? Então, os óleos essenciais ajudam muito. E aí você pode criar o seu plano diário de bem-estar. À noite, eu não durmo direito, eu vou colocar o Serenity, tá? E assim vai, né? Isso daí você faz com um consultor do bem-estar. E aqui estão os nossos 2 kits, o Brasil e o Família, que ajudam muito aí a mudar completamente a nossa vida, tá? Então, falando um pouco aqui do kit, dos nossos kits, eu não sei se vocês sabem, né? A diferença entre o kit Brasil e o kit Família é que o kit Brasil tem a copaíba e a tangerina, que são extraídos no Brasil, e o kit família tem o orégano e o Zengest, que é bom para digestão, né? O limão siciliano, ele desintoxica o corpo, auxilia na digestão, ele quebra as gorduras, auxilia na função respiratória, melhora o humor, aumenta esse é meu preferido, tá? Melhora o foco e o raciocínio, você fica mais inteligente. É muito louco, você fica mais inteligente, tá? Você fica com traz muito foco, assim, né? Ele ajuda muito nos estados de fraqueza e cansaço físico e mental. Ele é ótimo para limpar a superfície. Sabe quando você tem uma superfície, só a pessoa, a criança, põe mancha de slime ou mancha com a caneta para colocar em produto de limpeza? Ele é incrível, assim, tá? A lavanda, ela, apesar de ter a fama, né, de ser um calmante, ela é como que fala? Ela coloca à tona todas as coisas, por isso que ela é utilizada na psicoaromaterapia como o primeiro óleo que você usa, né? Ela é transmutadora, ela traz à tona aquelas coisas que você precisa saber, tá? Ela acalma a irritação cutânea, queimadura, assadura, né? Às vezes as minhas filhas estão lá com as regiões assadas, eu passo direto a lavanda, tá? Ajuda a aliviar sentimentos de tensão e ansiedade, é muito, muito gostoso você ter a lavanda, e aí você cheira profundamente, colocar no travesseiro antes de dormir é uma delícia.
é relaxante, promove um sono tranquilo, sedativa e anti-estresse e evita cólicas e espasmos, tá? O hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta ele é muito bom para a questão digestiva, tá? Então, você não tá bem, né, com a questão digestiva, você toma uma gotinha, melhora muito. Ele ajuda muito a dar energia, você cheira ele. Ele é muito bom para dor, para as dores emocionais, é muito bom você colocar uma gota do peppermint e fazer uma... Eu tô com uma dor no coração, pego e coloco assim, direto na pele, né? E você vai sentir às vezes, se a gente tem dor em vários lugares, no plexo solar, né, no estômago, no intestino, né, no fígado, que é o órgão da raiva, né? Refresca e ajuda a ficar alerta, melhora muito o foco e excesso de pensamento. Quando eu vou dar agora, por exemplo, seria um momento muito propício para dar para vocês uma gota de hortelã, tá? Mas já está acabando. Repele insetos. Se você tomar uma gota de peppermint todo dia, você vai estar imunizado do mosquito te picar. Tem 1 milhão de coisas. A gente tem um guia, tá, gente? Se vocês não tiverem recebido, existe um guia que fala sobre as funções físicas e emocionais de cada óleo. A melaleuca serve para tudo, tá? Ela é antibacteriana, como que chama? Antibacteriana, anti-inflamatória. Ela é maravilhosa. Então, reconhecida por suas propriedades de limpeza e rejuvenescimento da pele, promove uma função imunológica saudável. Então, todo mundo que está começando a ficar doente, é sempre bom usar a melaleuca, tá? Para dor de ouvido, para gripe, para qualquer tipo, é muito bom para micose, protege contra as ameaças ambientais e sazonais, e como é um antiparasitário, é muito bom de você pôr no colar ou no umbigo, para você se proteger contra pessoas não desejadas e energias não desejadas. Usado para combater fungos e micoses, muito bom para espinha. Reduz as irritações na pele, ele é o antibiótico da aromaterapia, tá? Então ele é muito bom, né? Minha filha estava lá tossindo de melaleuca, e limpa também energeticamente. Sei lá, chegou alguém na sua casa, ficou aquele clima, não sei o quê, você põe no difusor, ele é maravilhoso. Frankincense. O frankincense é aquilo que eu falei, né? Uma árvore na Somália, que está num deserto, numa condição precária, inclusive é uma árvore que nasce assim num penhasco, é um milagre da natureza, assim, não dá nem para entender como que a árvore nasce, e ela solta, né, uma lágrima, e essa lágrima ajuda a hidratar a pele e ajuda também a formar um guarda-chuva para proteger a planta do sol, porque é um lugar que tem uma condição muito precária, né, de condições assim, não chove, não faz sol, não faz nada, é uma árvore assim que ela é uma sobrevivente. Então vocês acham que esse óleo vai ser bom para dar uma força aí para uma pessoa que tá sem força de manhã para levantar da cama, tá sem coragem, tá precisando de um up, por exemplo, né, uma pessoa que está numa doença e está precisando, né, então a gente tem que entender, isso a gente aprende muito na aromaterapia, na psicoaromaterapia. Você tem que entender muito a história da planta para ver como que essa história vai se encaixar na história da pessoa, né? Promove a saúde celular, ele é muito bom para a célula, ele é muito bom para a pele, é muito bom para tirar os vincos, para tirar a mancha da pele, ajuda na redução de imperfeições de pele, promove o bom funcionamento do sistema imunológico, né? Porque ele é bom para tudo, ele é o rei dos óleos, né? O frankincense. Promove uma sensação de relaxamento, ele é ótimo para pôr no difusor, ótimo para passar no pé, antisséptico, anti-inflamatório, cicatrizante e sedativo. Você pode passar, eu tenho psoríase, né? Então aparecem as feridas no meu corpo inteiro, eu passo e ele é cicatrizante, tá? Ele atua sobre o sistema respiratório, produzindo sensação de calma. Então, você passar no pé junto com a lavanda à noite produz um sono profundo, tá? E ele é muito bom na questão emocional para te dar aquele pai que pega você na mão e fala assim, vamos lá, que eu vou te ajudar, eu tô com você, você não tá sozinho, né? Então, ele é maravilhoso, assim, é um produto maravilhoso, tá?
O orégano, ele também é como que chama, que estava escrito aqui, na melalê, o antibiótico, né? O orégano, ele também é um antibiótico natural, ele é antifúngico também, ele é um óleo quente, ele é muito indicado para ser usado diluído e em cápsula, porque justamente ele é muito forte, tá? E ele ajuda muito em questão de infecção urinária, problemas respiratórios, pneumonia, infecção urinária, ele é um antioxidante, e na questão emocional ele é muito bom para as pessoas que são muito apegadas, muito materialistas, né? Aquelas pessoas que querem tudo para elas, sabe? Aquela pessoa rígida, assim. O orégano é muito bom para isso. A copaíba é maravilhosa, assim. Dizem que a copaíba veio para tirar o lugar do frankincense, né? O frankincense é global, a copaíba é brasileira. A copaíba, ela tá no tronco daquela árvore de 30 metros na Amazônia. Imagina ela tirar todos os nutrientes, né, do solo e chegar até lá em cima, e lá em cima dizem que tem uma flor linda da copaíba e as folhas, né? Você acha que esse negócio é forte ou não é? Essa seiva que está dentro da copaíba. Os caras furam a árvore e tiram a copaíba lá de dentro. E quando a árvore acha que já está o suficiente de copaíba para ser retirado da árvore, a árvore berra. Faz, né? E a natureza é inteligente ou não? A gente viu o vídeo disso, a gente pode mandar para vocês, é incrível. Tá? Então, ela é muito boa para inflamação. E, lógico, ela é anti-inflamatório, isso é boa. Para inflamação é muito boa para dor. Lembra que eu estava com tendinite? Eu tomo uma gota de copaíba 3 vezes ao dia, dá 4, 5 dias, acabou, né? Impressionante. Então, ele é muito utilizado para quem tem enxaqueca, para quem tem fibromialgia, gente que sofre com muita dor, né? Então, é muito bom. Ele é maravilhoso para a pele, para você fazer o seu blend de pele, analgésico, clareador, tá? Então, ele é maravilhoso. Muito bom. A tangerina, só de falar na tangerina dá vontade de dar risada, né? A tangerina é um óleo da risada, né? Ele é antidepressivo, ele faz você dar risada, auxilia na elevação do humor, estimula a alegria mais acentuada, diminui a tristeza, anti-estresse, acelera no funcionamento no metabolismo. Ele é ótimo para a pele à noite, lembra? Porque ele é fotossensível, né? Ele é cítrico e ele é muito gostoso de tomar na água, né? Você coloca uma água com gelo e uma gotinha de tangerina, inclusive para quem bebe, é muito gostoso você usar um óleo de limão, de tangerina, de grapefruit, de hortelã, né? Você mistura no drink e fica uma delícia, tá? O tangerina é muito bom para depressão. O OnGuard, ele é um produto simplesmente sensacional. Ele mata todas as bactérias. Teve um estudo de um hospital nos Estados Unidos que eles limparam uma região lá do hospital com desinfetante normal e uma linha do hospital com OnGuard, né? Onde foi limpo com OnGuard, a reinfecção só aconteceu depois de uma semana. E onde foi com o desinfetante foi depois de um dia, tá? Então, ele é maravilhoso para a questão de imunidade. Então, assim, você está vendo que você está ficando gripado, a sua filha a virose está chegando, né? O que você pode fazer? Uma fórmula que eu acho sensacional é você pegar o OnGuard com a melaleuca e colocar no difusor. Puta, mas não tem para ninguém. Ou pôr no pé, ou na cápsula, né? Não tem para ninguém. Ele e o vírus olha o OnGuard e fala, meu Deus, socorro, né? É o OnGuard, socorro. Ó, vamos lá que são 5 para as 4, né? Ele é antioxidante, ele promove a circulação, ele é muito bom como protetor, tá? Para você usar. Você pode colocar na região do umbigo, né? A região do umbigo onde você protege. Você vai fazer uma palestra onde tem muita gente, você vai lidar com muita gente, você vai lidar com o público, você vai ter uma conversa difícil, tá? O OnGuard, ele é um protetor. Eu gosto muito de pôr o OnGuard no colar aromático das minhas filhas quando elas vão para a escola, tá? E ele é muito utilizado como bactericida.
ele é maravilhoso. Bom, todos, né? Todos que eu falei, acho que eu falei que são maravilhosos. Desculpa, eu estou sendo repetitiva, né? O Brief, nossa, o Brief é... Aff, Maria. Dá vontade de chamar a Bibi, minha filha, aqui. O Brief, ele simplesmente ele vai fazer com que você desmame daqueles negocinho lá, o rinossoro, o afrim, né? Porque ele faz você respirar, né? Então, hoje a Malu chegou tossindo, aí eu fiz um blend para ela, que eu coloquei o frankincense, porque eu sei que o frankincense ele ajuda muito nessa questão emocional, o Brief também. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema respiratório, mas às vezes eu estou muito angustiada, e se eu passar o Brief no peito, né, ele me ajuda muito a tirar a angústia. Por quê? Porque o Brief ele está muito ligado com as questões do pulmão, e o pulmão é tristeza, né? Então, ele uma coisa importante de lembrar é que os olhos, eles sempre têm a questão física e a questão emocional, tá? Então, o Brief, ele tem uma questão emocional muito legal para quem tem angústia, esse tipo de coisa. Auxilia na respiração, frescor. Uma coisa até que o William lá estava falando, que ele é o diretor lá da do Terra, é que ele coloca uma gota do Brief, tem gente que põe lavanda, né? Ele põe uma gota do Brief, fica inalando, e com isso ele consegue respirar gostoso a noite inteira, porque tem gente que tem uma questão que não consegue respirar. Promove noites de sono mais tranquilas e mais reparadoras. Então, qualquer coisa ligada à respiração é o Brief, tá? O Use Ingest, ele também ele é maravilhoso para quem tem questões de digestão, refluxo, prisão de ventre, ou então o intestino solto, né? Ele é regulador. Você comeu demais e está com digestão, está com problema daquela digestão que não está rolando, comeu demais, está de ressaca, né? Então ele ajuda ele é muito bom para desinchar, tá? Ele tira todo aquele inchaço, né? Ai, nossa, estou me sentindo inchada. Por exemplo, eu fui com a Inês viajar, né? E a gente comeu muita besteira, né? Então, é muito bom nessas horas você usar o Zengest para dar uma desinchada, e ele realmente ele dá uma desinchada, tá? Acalma o estômago, para gases é muito bom, tá? Muito bom. E o Deep Blue, todo mundo fala que existe a vida antes do Deep Blue e depois do Deep Blue, inclusive o Deep Blue tem o Rub, já... Porque o Deep Blue ele é muito forte, né? Tem o Deep Blue Rub, que ele é diluído, e tem a pomada do Deep Blue, tá? Então, todo mundo fala que existe a vida antes do Deep Blue e depois do Deep Blue. Ele é para dor, tá? Dor muscular, dor nas articulações, artrite, cãibra, hematoma, dor de cabeça, né? Dor de cabeça você passa nas têmporas. Um lugar que é muito legal de você passar, que eu fiquei sabendo isso em curso, é que os cabelos, né? Essa parte aqui capilar, os poros são grandes, então ele é muito bom, porque massagem capilar, vamos combinar, é uma delícia, né? Você pode fazer uma automassagem capilar, e você está com muita dor de cabeça, por exemplo, você pode pegar o Deep Blue e fazer uma massagem capilar, tá? Então, a gente tem uma pessoa na nossa equipe que ela falou que ela era assim. Oi, você está me chamando? Peraí. Oi, tudo bem? Não, ela era assim, né? Completamente rígida. E aí, depois do Deep Blue, ela falou que foi soltando, né? E aí ela falou que hoje em dia mudou, inclusive, a personalidade dela, porque é óbvio, o Deep Blue ele é muito bom também para as dores emocionais, tá? A gente tem os outros produtos à base de óleos essenciais, o shampoo e o condicionador, eles são incríveis. Eu tô falando isso, gente, mas assim, tem que usar para ver, né? A pasta de dente, ela cura a gengivite. Eu tinha aquele negócio, sabe, de fazer assim, ou então de tomar água gelada e doer aqui assim. E eu, sem saber, eu comecei a usar a pasta de dente, branqueou meu dente tá branquinho, tá lindo, tá? E curou essa minha gengivite. E o Deep Blue que a gente já falou, tá? Então, era isso o que eu tinha para falar hoje. Isso é o básico do básico do básico dos óleos essenciais, tá? E eu espero que você tenha gostado. E agora vamos